Olá pessoal, aqui quem fala é o Luiz e o que eu vou falar hoje é sobre hospitalizações. Como foi a minha hospitalização? Eu já tive 3 hospitalizações psiquiátricas e eu quero contar um pouco sobre esse tema, sobre como ocorreu comigo e se é bom, se é realmente bom, como alguns profissionais da saúde mental falam, e se você quer internar um familiar ou algum amigo, ou está tendo dificuldades para tomar essa decisão, como você pode refletir sobre isso? Então, hoje estou fazendo esse vídeo em formato de podcast. Penso que é um formato mais fácil para mim, onde eu consigo me expressar melhor, e então decidi fazer nesse formato, onde eu não apareço para a câmera e eu posso apenas soltar minha voz aqui no microfone. E, bom, como foi a minha hospitalização? Eu já tive 3 hospitalizações. A primeira delas foi o meu primeiro surto psicótico. A segunda delas foi uma hospitalização preventiva. E a terceira delas foi um segundo surto psicótico. A primeira aconteceu em 2015. A segunda, não estou lembrado se foi 2016 ou 2017. Eu acho que foi entre esses 2 anos. Acho que foi no final de 2016. E a terceira foi no final de 2020. E, bom, o que eu acho sobre hospitalização? Olha, é bem complicado falar da minha posição, porque se eu entrar na posição do que eu realmente acho, muita gente pode não gostar do que eu vou falar aqui. É, eu penso que a hospitalização deveria ser opcional, não deveria ser algo que, a não ser que o cara esteja muito, mas muito fora de si, ao ponto de ser quase impossível conter ele, ao ponto de ele estar colocando outras pessoas realmente em risco, aí sim eu acho que a hospitalização é uma coisa que deveria ser compulsória. No entanto, quando a hospitalização, ela, como é a maioria dos casos, tá? Quando a hospitalização não envolve risco, não envolve a pessoa sendo de fato um risco para as outras pessoas ou para ela mesma, eu acho que ela não deve ser compulsória. No caso da a minha primeira hospitalização, o que aconteceu? A minha família, é, eu lembro que um dos meus familiares disse que eu precisava ver a minha mãe. E quando ele foi me levar para ver a minha mãe, bem, cheguei lá, era hospital psiquiátrico. Eu até vi, foi ontem mesmo, eu vi um episódio do de uma série, de um pequeno episódio de Black Mirror, Bandersnatch se chama o nome da série, Black Mirror Bandersnatch. E mostrava o pai do protagonista levando o protagonista para o hospital psiquiátrico, dizendo que estava levando o protagonista para almoçar. E na verdade chegou lá, estava levando para doutora, né? Seria para o consultório da doutora que iria tratar desse rapaz. Então, não gosto dessa estratégia, eu acho uma estratégia muito baixa de se utilizar. Alguns familiares utilizam-se dessa estratégia porque, sei lá, eu acho que eles acham que isso é o certo a se fazer. Eles pensam que não tem outra opção a não ser levar o familiar para o hospital psiquiátrico. Enquanto, na verdade, a gente sabe que tem outras opções. Você pode conversar com o familiar, você pode ter uma escuta empática. Talvez, se fosse possível aqui no Brasil, o psicólogo fazer uma visita domiciliar para falar com esse familiar que está com surto psicótico, talvez. Uma escuta empática, validação emocional, validação de experiências, aquelas experiências anômalas da psicose, como podem ser chamadas. Tem que ter um profissional que saiba validar essas experiências. Não simplesmente chegar lá e dizer, você está tendo uma psicose, tudo que você está vendo é mentira, e por causa disso você vai ter que ser internado.
Eu acho que isso não é um bom começo de conversa para uma pessoa que tem psicose e para ela aderir a um tratamento. E para ela, talvez até mesmo apenas tomar remédios antipsicóticos que possam ajudar ela a sair de uma psicose inicial ou a sair daquele estado de experiência anômala que esteja trazendo um prejuízo para ela, né? E foi assim que aconteceu comigo. Enfim, é, um familiar meu levou eu para o hospital psiquiátrico dessa forma. Cheguei lá no hospital psiquiátrico, ou tu é internado por bem, ou tu é internado por mal. Tu não tem outra opção, sabe? Eu lembro que eu não estou muito lembrado muito bem, porque naquele dia eu tomei uma injeção muito forte que afetou a minha memória. Para ter ideia, todos os surtos psicóticos, os dois surtos psicóticos que eu tive, eu tenho lembrança das coisas que aconteceram durante o surto. Talvez porque eles não tenham sido muito longos, ou talvez porque eles não tenham sido muito severos. Mas naquele dia em específico do dia do hospital, eu não lembro muita coisa. Eu não lembro muita coisa, provavelmente porque a injeção que eu tomei naquele dia foi muito forte. Eu só lembro que eu apaguei e acordei no outro dia dentro de um quarto no hospital psiquiátrico. Aí sempre, eu acho que a maior parte da população ainda defende o hospital psiquiátrico, a hospitalização, né? Mandar a pessoa, o paciente barra cliente para o hospital psiquiátrico. É a ideia base da sociedade. E, bom, o problema disso é que talvez sim tenham algumas pessoas, mas eu acho que é muito poucas. Talvez tenha algumas pessoas que precisem realmente de uma abordagem que é mais incisiva. Talvez, mas até essas pessoas que elas têm que ter alguma escolha. Eu não consigo ter uma opinião formada 100% sobre isso, mas eu só sei dizer que, pelo menos no meu caso, eu gostaria que fosse dado a opção de eu não ser internado. Eu gostaria que fosse dado uma outra opção, que fosse conversado comigo. Eu não tive nenhuma conversa sobre internação, nunca conversaram comigo sobre isso. Eu acho que eu não tive nenhuma conversa sobre tomar remédios também. E então eu gostaria que isso tivesse sido conversado comigo. E isso nunca foi conversado comigo e simplesmente me colocaram no hospital psiquiátrico. Então esse é um grande problema de utilizar a narrativa das doenças mentais, os diagnósticos psiquiátricos, porque isso dá poder ao profissional de saúde mental a simplesmente determinar que aquele ali está em psicose. Se ele está em psicose, eu que sou autoridade, sou um psiquiatra com autoridade, posso dizer que essa pessoa ela está num estado que exige uma internação compulsória. Então quer dizer que apenas o psiquiatra pode dar alguma opinião sobre o assunto, sobre a condição daquela pessoa. Então apenas o psiquiatra pode determinar se ela vai ser internada ou não. Então, por isso que eu gosto de uma abordagem que se chama diálogo aberto, que foi, não posso dizer com certeza, mas uma das primeiras aplicações dela foram feitas na Finlândia. O nome do médico ou psicólogo, não lembro muito bem, mas tem estudos, tem inclusive artigos científicos em português sobre essa abordagem, do Jaakko Seikkula, nome desse finlandês que começou a aplicar essa abordagem. E é uma abordagem onde você faz a internação das pessoas e não quer dizer, você faz a internação, você faz a abordagem da pessoa com psicose. Você primeiro conversa com ela, você conversa com toda a comunidade, quer dizer, com todos os agentes relacionados a essa pessoa, com todos os atores, eu acho que se fala, né, o termo certo. Por exemplo, se conversa com os pais, se conversa com a própria pessoa que está em condição de experiência anômala, na chamada psicose, se conversa
com os irmãos, com os primos, com os vizinhos, com a comunidade. Então se reúne essas pessoas para conversar sobre isso. E se chama diálogo aberto porque todos têm que estar presentes nesse diálogo para fazer as decisões sobre como deve ser o tratamento dessa pessoa, incluindo a pessoa que está tendo a experiência de psicose, da chamada psicose. E os dados mostram que eles têm resultados muito mais positivos do que uma internação regular ou uma internação, vou dizer aqui, uma internação tradicional, como é feita aqui no Brasil. Eles têm resultados muito mais positivos, a pessoa sai da internação e consegue trabalhar, por exemplo. Ela tem, em vez de ela trabalhar tipo 6 meses e logo depois sair porque não aguenta trabalhar de novo, ou porque tem de novo uma nova crise, a pessoa consegue se manter mais estável no trabalho, por exemplo. Então esses são os resultados dessas pesquisas do Open Dialogue, que se chama diálogo aberto, que eu vi que essas pesquisas estavam sendo feitas por esse finlandês Jaakko Seikkula. E na minha primeira internação foi assim, foi bem difícil. Eu fiquei lá dentro durante 38 ou 39 dias. Eu sei que isso está no meu prontuário, está escrito lá. E só não lembro muito bem se era 38 ou 39, me esqueci os números aqui, mas era por aí. E são 38 dias. Eu pensava assim, no começo, quando tá em psicose, tu toma o remédio antipsicótico e logo depois tu sai da psicose. Mais ou menos uma semana depois, até mais ou menos 2 semanas, tu basicamente já tá na realidade consensual, na realidade onde eu e você concordamos. E você consegue ter uma comunicação melhor com as outras pessoas de forma consensual, né? Desse modo, quero dizer, porque eu falo de consensual porque eu não quero invalidar as experiências que eu tive durante a chamada psicose, porque eu acho que aquelas também são experiências válidas. No entanto, elas são experiências subjetivas que eu tive e que talvez façam um sentido, maior parte delas apenas para mim e não para outras pessoas. Ainda assim são válidas. E daí, depois de 2 semanas, eu saio mais ou menos tomando ali o remédio antipsicótico, doses altas, né? Existem outras abordagens que começam com doses baixas do remédio antipsicótico e não necessariamente com doses altas. Uma curiosidade: a decisão de tomar o medicamento e a decisão de internação no diálogo aberto é feita também junto com a pessoa que está tendo a psicose, né? Muito interessante isso também. E daí lá na internação eu tive essa questão aí, 2 semanas depois saí da psicose, só que, no entanto, pensei, né, saí da psicose, tô normal de novo, eu vou voltar para casa. Que nada, fiquei um tempão lá, fui diagnosticado com esquizofrenia, eu recebi uns eu não lembro qual F que era, F20 alguma coisa, e daí recebi esse diagnóstico, e parecia que eu tinha que me comportar. A sensação que me dava lá dentro é de que eu tinha que me comportar para poder sair de lá, porque se o médico psiquiatra não gostasse do meu comportamento, eu ficava mais tempo ainda lá. E depois, na segunda internação por psicose, aconteceu coisas tão estranhas, comportamentos tão, eu diria, abusivos por parte do médico psiquiatra, que me coloca muito, destrói muita credibilidade que eu tinha, que eu teria por esse hospital psiquiátrico pelo qual eu fui internado. Então, depois eu saí da internação, era como se fosse
um local onde eu só tinha que ficar esperando, disseram que era para apenas eu ser eu mesmo. Eu mesmo, eu sendo eu mesmo, para uma pessoa que está passando em crise existencial é uma coisa meio complicada, né? É uma pessoa querendo descobrir ser quem ela é de verdade, né? E sei lá, muito complicado. Me parece meio que se vira aí, né? Meio que não só toma o remédio e fica quietinho na tua. Parecia mais isso pra mim. E tinha umas situações que eu via lá que havia conflitos entre os profissionais de saúde mental do hospital com os próprios pacientes e clientes do hospital. Então é muito. E era um hospital que é, sei lá, referência aqui no meu estado, né? Então é muito confuso assim a ideia de que o hospital é referência, ao mesmo tempo tinha questões de conflitos que botavam muito assim a credibilidade, coisas que via lá dentro que botavam muito em xeque a credibilidade do hospital. Além de que parecia que existia uma certa lavagem cerebral no hospital, de que você deveria acreditar naquela trama de que você é um doente mental, você está doente, você tem que cuidar da sua saúde, você deve tomar remédios para a vida toda, você não deve ler a bula do remédio. Foi a coisa mais horrível que eu já ouvi. é, e diversas outras coisas que parecem mais lavagem cerebral do que conscientização sobre a saúde mental. E daí teve a minha segunda internação, foi uma internação preventiva. Eu acho que eu fui muito burro em fazer essa internação, porque foi voluntária. Só que ela foi uma voluntária do tipo... é, eu, eu tinha medo de pedir para sair da internação, porque eu tinha medo de receber uma rejeição, de eles não deixarem eu sair da internação. Porque foi voluntária, né? Mas sabe como é que é? Eu tava com medo de pedir para sair da internação. Não sei, acho que eu tava meio traumatizado ainda da primeira internação e eu não tinha tanta consciência sobre os males da psiquiatria, assim, os males, consciência sobre esses males, né? Sobre hospitais psiquiátricos. E depois teve a minha terceira internação, que foi devida a uma psicose. E de novo, dessa vez envolveu a polícia militar. Graças a Deus, os policiais foram bem atenciosos comigo. E infelizmente, não sei quem teve a cabeça de chamar a polícia militar. E não tomou a atitude de tentar as outras medidas ambulatoriais, que, de acordo com a Lei 10.216, de acordo com a lei, né, pelo menos, são as medidas que devem ser tomadas antes de você internar alguém no hospital psiquiátrico. E não teve nenhuma medida extra-ambulatorial para que antes de eu ser internado, né? Que essas medidas elas são relacionadas, penso eu, pelo meu entendimento, por exemplo, a pessoa buscar ajuda de profissionais da saúde mental, ou ela receber ajuda de profissionais de saúde mental que não sejam necessariamente dentro do hospital psiquiátrico, ou pode ser, pelo que eu entendo, assim, até mesmo através do CAPS. E eu nunca fui num CAPS, né? Eu tenho muita vontade de visitar um CAPS ainda, além do mais, né? E eu nunca pisei num CAPS. E foi basicamente assim. E aconteceu um negócio muito engraçado antes da minha terceira internação. Eu não sei por que fazem isso, não sei se recomendam fazer isso. É muito estúpido fazer isso, mas sei lá, né? Foi que os meus familiares eles me prenderam dentro do cercado da casa deles. E talvez por ingenuidade deles, mas talvez a ingenuidade deles faria acreditar que eu ficaria tranquilo com aquela situação, dentro do estado onde eu estava, né? Eu ficaria tranquilo com aquela situação e não faria nada. E eu pulei o cercado, né? Eu, botando a minha vida em risco, inclusive, né? Podendo me machucar seriamente, eu consegui pular o cercado. E não sei quem que recomendaria, qual a cabeça, se foi o SAMU, se foi a própria Polícia Militar. Eu espero que não tenha sido nenhuma dessas duas instituições, mas
por que fazer isso? Não, não faz sentido. Não faz sentido. Tu só tá, é como se diz, tu só tá colocando mais lenha na fogueira ao tomar esse tipo de atitude. Não faz sentido e pode ser uma situação trágica, inclusive. Pode acontecer uma situação trágica por conta disso, porque no começo pode parecer uma coisa inofensiva, isso que tu tá fazendo, mas depois ela pode se escalar para uma coisa bem trágica. Então, eu não digo por parte da pessoa que é a pessoa em psicose, mas por parte de outras pessoas que vão querer violentar essa pessoa em psicose. Então pode ser algo bem trágico. Então eu não recomendaria ninguém a fazer isso. Uma pessoa em psicose, ela precisa muito mais do que uma contenção ou do que um desespero por parte das outras pessoas, porque uma pessoa desesperada ao lado de uma pessoa em psicose não vai ajudar em nada, não vai ajudar em nada. É uma pessoa despreparada para lidar com aquela situação. E uma pessoa em psicose, ela precisa de tato, ela precisa de ajuda, ela está passando por uma experiência anômala, ela está passando por uma experiência que não é comum para as outras pessoas não vão entender. Pessoas, eu digo, ordinárias, né? Normais, assim, elas não vão entender a experiência por qual ela passa. Se as outras pessoas têm culpa? Não, claro que elas não têm, porque elas não têm conscientização. Elas não, elas não são conscientizadas sobre o que uma pessoa com psicose passa. O que elas são conscientizadas é pessoa com psicose pode ser violenta, pessoa com psicose pode, sei lá, fazer cagada, tem que tacar injeção, tem que tacar remédio e tem que ser contida. É isso que a educação sobre psicose é ensinada. É a maior parte, até no jornal deve ser isso, eu acho. Então, eu consegui sair daí, né? Eu consegui pular o cercado. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. A pessoa com psicose que está passando por essa experiência anômala, ela de alguma forma tem que ser validada. Aquela experiência que ela está passando tem que ser validada. Não significa dizer que quando ela diz, eu estou vendo pessoas me perseguindo, não significa dizer que aquilo é verdade. Mas você tem que validar aquilo. Tu tem que, de alguma forma, estou te ouvindo, estou te vendo e te compreendo. E te entendo, te compreendo. Tu vai ter que fazer a pessoa se sentir ouvida, vista e compreendida. Aí é o grande desafio de lidar com uma pessoa assim, nesse estado. Como se faz isso? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não existe uma receita. Talvez o que eu possa dizer assim é saber como lidar com... Seria prestar atenção, sabe? Ter a mente muito aberta. É preciso ter a mente muito aberta, porque se a pessoa diz que tem aliens perseguindo ela, como seria tu se sentir num lugar de uma pessoa que acredita em alienígenas? E como tu se sentiria no lugar dela? Se ela diz uma coisa do tipo... eu acho que tem pessoas me perseguindo na rua. E essas pessoas querem fazer mal pra mim. E você pode validar dizendo... sinto muito pela tua angústia, mas eu não estou percebendo nada disso acontecendo ao meu redor. Você quer contar mais sobre isso? Não sei, alguma coisa do tipo. Mas de alguma forma tem que ter conexão com essa pessoa. Vai ter que criar uma conexão com essa pessoa. E vai ter que ter muito mais tato do que o tato, do que o tipo de tato e tipo de sensibilidade que a gente tem no nosso dia a dia. Nosso dia a dia corrido. Nosso dia a dia do trabalho, etc. Por isso que eu diria obrigatório ter profissionais da saúde mental que são preparados para saber lidar com esse tipo de situação. E não simplesmente, às vezes, deixar tudo
na mão de outros agentes que não estão preparados para esse tipo de situação. Então, quanto à minha terceira internação, foi também muito complicada. Eu fiquei 48 dias nessa terceira internação. Na segunda internação eu fiquei 10 dias. E na terceira internação eu fiquei 48 dias. Foi uma internação que foi a mais complicada de todas, porque eu não entendi porque em uma semana, menos de uma semana eu acho, eu já estava fora da psicose. Foi uma psicose bem mais branda. Mas mesmo assim, eles decidiram que eu deveria ficar até 48 dias. Para ter ideia, a minha primeira psicose, que foi muito mais pesada, eu fiquei 38 dias. A minha segunda psicose, eu fiquei 48 dias. E ela foi muito mais branda. E aí, onde entra assim, eu fico meio desconfiado, assim, talvez esses protocolos que decidem se uma pessoa deve ou não sair de uma internação psiquiátrica, eles sejam um pouco exagerados, né? Talvez esses protocolos eles sejam ou exagerados, ou é porque por nada não pode acontecer, não é um, vamos dizer que não, vamos dizer que talvez sim, talvez não, né? Quero dizer, talvez a instituição queira que você fique internado mais tempo, porque assim dessa forma a instituição ganha mais dinheiro. Pode ser, não estou dizendo que tá? Mas pode ser. Ou então tem alguma coisa de errada que eu não sei o que é. Porque 48 dias eu fiquei assim, eu fiquei bastante tempo desnecessariamente aqui. E eu saí da internação e eu não vejo como válidas as explicações que me deram lá. Não me senti compreendido, não me senti ouvido, não me senti visto na internação nem no hospital. Parecia que eu tinha que obedecer as regras deles, dizer o que eles me diziam para dizer, para que ficasse mais fácil a minha saída do hospital. Parecia isso. Enquanto eu dizia, não, eu não acredito. Enquanto eu dissesse que eu tinha que ler as bulas dos medicamentos antes de tomar os medicamentos, enquanto eu confirmasse essa teoria, enquanto eu dissesse isso, eles não gostavam de mim. Eu dizia nas reuniões de grupo do hospital, não, a gente deve ler a bula. Eles não gostavam. Isso que é complicado. E não é justo. Não é justo porque, tipo, é como se de alguma forma você tivesse que seguir aquela narrativa da psiquiatria, dessa psiquiatria, e tu não tivesse liberdade para seguir a tua própria narrativa, como se tu não tivesse liberdade para ter o teu próprio pensamento crítico. E isso é injusto. Enfim, diz a lenda, né? O mundo não é justo, mas certas coisas... existe uma lei, existe uma legislação por trás de muita coisa também. E a gente deve obedecer essa legislação também. Como, por exemplo, a Lei 10.216, que é a lei do paciente psiquiátrico, que é muito importante. Inclusive, na terceira internação, eu tive um episódio que eu precisei da ajuda do médico, e de acordo com a lei, tem alguma coisa que diz que quando você precisa de atendimento médico no hospital, o médico deve estar ao seu dispor. E eu precisava de atendimento médico. Eu pedi atendimento médico para ele me dar esclarecimentos. Primeiro eu pedi atendimento médico, e depois eles perguntaram, por que tu quer atendimento médico? Eu falei, eu quero esclarecimentos sobre a lei. E daí ele perguntou, que lei? Lei 10.216, lei do paciente psiquiátrico. Aí o técnico de enfermagem perguntou, eu não conheço essa lei, que lei é essa? Eu fiquei assim, meu Deus, um profissional do hospital que não conhece a lei 10.216, credo. É a lei da luta antimanicomial, para quem não sabe, inclusive. E é a lei dos pacientes, das pessoas que eles tratam lá. Deveria ser obrigatório saber. Talvez seja, não sei. E nisso ele não me liberou para ter o atendimento médico. Eu não tive atendimento médico. Em vez disso, o que ele fez? Ele chamou o enfermeiro. Ele disse que eu estava ficando instável.
Aí ele chamou o enfermeiro, que o técnico de enfermagem é diferente de enfermeiro, tá, gente? O técnico de enfermagem, eu acho que ele tem uma posição menor que a do enfermeiro. Ele chamou o enfermeiro, sei lá, ele constatou que eu estava instável, realmente. Ele disse, e o enfermeiro foi bem grosso comigo. Disse, não, volta pro teu quarto. E eu voltei pro meu quarto. E quando eu voltei pro meu quarto, vieram mais técnicos de enfermagem me aplicar uma injeção de Aldol com Fernegan. E foi aí que e é aí que você tem consciência que isso não é sobre te curar. Hospitalização psiquiátrica, pelo menos na experiência que eu tive, eu acredito que na experiência de muitos, não é sobre curar alguém, não é sobre tratar alguém, é sobre ter poder sobre alguém. Isso para mim é que é hospitalização psiquiátrica. Aqui no Brasil, pelo menos, e eu acredito que em boa parte do mundo também. Porque a luta antimanicomial não é apenas para o Brasil, é para... Quer dizer, a luta antimanicomial aqui no Brasil começou focando no Brasil, principalmente por causa do Holocausto brasileiro, onde teve a morte aí de mais de 60 mil pessoas no Hospital de Barbacena, mas eu penso que a luta por melhores condições psiquiátricas não é uma luta apenas no Brasil, né? É uma luta que se estende para o mundo todo. E era isso que eu queria dizer hoje. Esse é um novo modelo de eu liberar vídeos que eu quero disponibilizar aqui. Novo modelo não, porque eu já fiz ele antes. Espero que você tenha gostado. Se tiver algum comentário, por favor, deixa aí. Se quiser fazer alguma pergunta sobre a minha experiência, deixa aí nos comentários. E, por favor, deixa um curtir, dê um gostei, caso gostou. Se não gostou, não precisa deixar curtir e gostei. E muito obrigado até aqui e até a próxima. Valeu!